E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou num cenário diferente. Eu estou num dos parques lindos aqui de Turim. Isso não é um fundo verde, não é falso, é real. Gente, esse parque é lindo e eu queria muito gravar esse vídeo num parque que é uma das coisas que eu mais gosto aqui de Turim. Tanto eu quanto Gustavo, a gente admira muito o quanto essa cidade é bem arborizada, enfim. O vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Por que a gente escolheu Turim, né? Por que a gente veio pra cá? E esse vídeo ele foi inspirado em um comentário de uma inscrita aqui do canal. Eu queria agradecer pelo comentário. E ele perguntou por que a gente escolheu Turim, né? Ele disse que ainda tá no Brasil, tinha dúvida entre Brescia e Turim. Brescia, pra quem não sabe, é uma cidade próxima de Milão. E situando vocês onde Turim fica, né? Turim fica na região do norte da Itália. Então, aqui no norte da Itália é conhecido como as regiões mais caras, dá pra se dizer, aqui da Itália. O custo de vida ele é um pouco mais alto, mas também o valor do salário ganha mais por isso, né? Em comparação, por exemplo, ao sul da Itália, onde as coisas são mais baratas, salário também. Mas é um ponto bom de Turim, porque Turim é aqui no norte da Itália, é uma cidade muito boa de se viver. O salário, né, ele ainda também é um pouco mais alto em comparação ao sul da Itália, mas o custo de vida ele é muito mais barato do que, por exemplo, morar em Milão. Então, Turim, né, a gente já começa o vídeo aí falando que uma cidade que é no norte, ela tem infraestrutura, tem custo de vida que ele é muito bom, isso não precisa pagar tão caro por isso. Vou falar pra vocês, né, um pouquinho mais ao decorrer do vídeo, por que a gente escolheu Turim, quais os pontos bons, quais os pontos negativos que a gente acha da cidade. Eu espero que esse vídeo ele ajude vocês também a decidirem Turim é uma boa cidade pra ti ou não, ter outras perspectivas e tudo mais. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu vou ter que dar um mini tour aqui pra vocês desse parque, porque ele é muito lindo. Vou filmar um pouco pra vocês, pra deixar vocês à vontade. Bom, então a primeira pergunta, né, que é o porquê do vídeo, né, o porquê que a gente escolheu Turim, né? Essa pergunta ela é bem abrangente. Quando a gente chegou na Itália, nosso objetivo era conhecer várias cidades aqui do norte da Itália. Como eu tinha falado pra vocês, né, já explicando um pouco do norte, um pouco do... Vocês já conseguiram entender também o porquê que a gente escolheu o norte. Por ter essa condição do dinheiro, ela valer mais aqui no norte, e também as questões do custo de vida de Turim, né? Então essa a gente já tinha isso em mente, que Turim era um pouco mais em conta que em outras cidades, mesmo assim, né, conseguindo ter esse benefício do norte da Itália. Já com essa ideia na cabeça, a gente mesmo assim, a gente queria conhecer essas outras cidades do norte. Eu não vou me estender muito sobre essa parte da nossa tour, porque tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal, explicando um pouco mais desse nosso trajeto e tudo mais. Mas, enfim, né, falando sobre Brescia e Turim. A gente conheceu essas duas cidades, a gente passou de carro assim, né, por elas, deu uma olhada assim, porque a gente queria sentir, tipo, o feeling da cidade, sabe? E quando a gente, antes de vir se mudar, a gente tinha muito uma ideia de que a Itália era muito antiga, assim, essa questão europeia que muitas coisas são mais vintage e tudo mais. Não que não é bonito, né? Tem a sua beleza, com certeza. Aquela questão do, uma cidade maior, né? Quando a gente estava no Brasil, a gente morava no Rio Grande do Sul, na grande região ali de Porto Alegre, né? Então é cidade grande, tem prédio, tem uma estrutura, assim, né? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Da questão de cidade, assim. E a gente, na verdade, quando a gente veio pra Itália, a gente não imaginava encontrar uma coisa assim. E isso existe. Brescia e Turim... Meu Deus, a gente tinha uma abelha. Brescia e Turim são cidades que a gente não imaginava que existiria na Itália, sabe? Quando a gente passou de carro, tem muitos prédios, escritórios, tem empresas, são prédios assim que a gente tá muito acostumado a ver no Brasil e não tinha muita coisa vintage, sabe? E eu tô sendo bem sincera, bem franca com vocês quando eu falo isso, porque a gente não esperava, a gente não imaginava, tanto que a gente chegou na cidade e a gente ficou assim, meu Deus, isso existe na Itália, sabe? Foi por Brescia, a gente teve essa mesma percepção, nos chamou muita atenção nesse primeiro momento, e era uma cidade grande, assim, com prédios e tudo mais, coisas muito novas também. E o outro ponto também que nos decidiu ficar, que a gente conseguiu aluguel. Eu escutava esses comentários, às vezes, em vídeos do YouTube, de tu vai morar onde tu conseguir aluguel, onde tu encontrar e tudo mais. Eu escutava isso e eu ficava meio assim, porque, na verdade, a gente quer morar onde a gente se identifica, onde a gente gosta e tudo mais. Mas, quando tu chega aqui na Itália, tu percebe que realmente é difícil de encontrar aluguel. Coisa que não é fácil de achar. A gente conseguiu agendar
agendar uma visita numa imobiliária sozinhos, assim, sem intermediação, sem assessoria, é possível. Não foi nessas cidades de Brecha e Turim, né? Foi em outra cidade, mas foi aqui no norte, então é possível. Foi muito difícil, então a gente veio aqui pra Turim, a gente se encantou com a cidade, era nova, tinha estrutura e tudo mais. A gente já tinha ouvido falar que o custo de vida, ele era bom, né? Era no norte, o dinheiro valia mais, por exemplo, o sul da Itália, né? Mas a gente não conseguia encontrar um aluguel. A gente foi em várias imobiliárias, não funcionava, até que a gente conseguiu encontrar uma intermediação. Com essa intermediação, tudo funcionou. A gente pensou, meu Deus, é aqui que a gente vai ficar. Que nem eu tava falando, né, do comentário, tu vai morar onde tu conseguir aluguel. Um pouco disso é verdade, porque eu acho que se eu e o Gustavo a gente estivesse tentando procurar um tempão, aluguel em Turim, e a gente não encontrasse, provavelmente a gente ia morar nas regiões ao redor de Turim. Resumo da história, a gente escolheu Turim por ser uma cidade grande, por ser uma cidade que tem uma estrutura, assim, de cidade-zona, assim mesmo, sabe? Não sei como explicar. Por a gente também ter conseguido essa intermediação do aluguel. Então, esses dois pontos foi o início de... Agora sim, eu vou explicar pra vocês tantos outros pontos positivos e negativos que eu consegui descobrir já nesse quase um mês morando aqui e pode, né, auxiliar vocês a decidirem e tudo mais. Antes de eu dar continuidade no vídeo, né, eu só vou dar a comparação ali entre Turim e Brecha, pelo que eu sei, né, é que eu acho que em questão de ser cidade grande, de ser nova, de ter estrutura e tal, eu acredito que as duas são muito parecidas pelo que a gente viu, né, pessoalmente, mas eu acredito que Brecha deve ser um pouquinho mais difícil de encontrar aluguel, porque aqui em Turim, por exemplo, a gente encontrou essa intermediação de imóveis e tal, mas Brecha eu já não sei se essa facilidade de alugar ela é tanto quanto aqui em Turim, porque tem empresas, várias empresas e pessoas mesmo específicas que alugam aqui para Turim, talvez por ter mais rotatividade, talvez por ter mais oportunidades, não sei, mas o que eu sei é que aqui em Turim tem muitas intermediações que dá para fazer para conseguir um aluguel. Falando para vocês, né, um pouco dos pontos positivos aqui de Turim que a gente já conseguiu perceber, né, por ser uma cidade grande, que nem eu falei pra vocês, ela tem muita coisa pra fazer. Gente, muitos parques, eu tô aqui em um lindo, né? Parques lindos, tem muitos eventos, então tem show. Esses dias mesmo eu tava até falando para Gustavo que tinha um festival de cores, tem show, tem teatro, tem shopping aqui em Turim também. Uma coisa que eu nem imaginava que teria antes de vir. Em centros comerciais, aqueles que a gente já tá acostumado a ver na Europa, total, tem também. Tem estádio de futebol, então aqui tem jogos também, tem o próprio grupo de Turim mesmo. Tem bastante coisa para fazer, é uma sensação muito boa. Eu e o Gustavo, que nem eu tinha falado para vocês, a gente veio lá da região ali de Porto Alegre. A gente sempre ia para Porto Alegre para fazer coisas diferentes e tudo mais, e aqui tem muito mais coisas e mais ainda, né? Tem a segurança, enfim, que isso é um outro tópico, que é um ponto positivo que eu já vou falar pra vocês. Mas assim, a questão da cidade ter muita coisa pra fazer, isso é o que nos encanta, sabe? A gente pode acordar num sábado e, ou a gente vai pro parque, ou a gente vai andar de patinete, ou a gente vai num shopping, ou a gente vai num teatro, ou nesse programa pra ir num festival. Enfim, a comunidade, assim, tem muitas coisas pra fazer. Turim também tem muitas praças, e que se chamam piazza, que elas têm restaurantes, lojinhas, tu pode conhecer mais sobre a comida local, a cultura, tem muitos monumentos históricos, assim, sabe? Estátuas, museus aqui, isso é muito legal, né? Aqui em Turim também tem o Museu do Café, tem o Museu Egípcio, é um dos que mais tem acervos dessa época, é muita questão, tanto cultural, né? Tem restaurante chinês, tem restaurante japonês, restaurante árabe, tem coisa brasileira, né? Mercadinho brasileiro tem também, pelo que eu ouvi falar, nunca fui, mas tem. Gente, tem muita coisa, de verdade. Então, assim, isso foi uma coisa que nos deixou ainda mais empolgado, né? E esse é o nosso estilo, o que a gente gosta. Isso também é uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Se vocês gostam de uma cidade mais tumultuada ou de uma cidade mais rural, uma cidade mais tranquila, talvez até as cidades ao redor de Turim sejam boas. Eu, por exemplo, trabalho como babá. E a família que eu trabalho, eles têm crianças pequenas. E eles já disseram pra nós que eles gostam mais dessas cidades ao redor de Turim. Em várias regiões aqui em volta de Turim e outras cidades. E eles preferem essas porque eles têm 3 crianças pequenas, né? Eles acham que é um pouco mais calma a cidade e tudo mais. Vai de cada família, né? Como o inscrito falou, ele tem uma criança, né? Ele tem uma filha de 8 anos. Se a família, né, gosta de ter uma cidade mais calma, um pouco menor e tudo mais, talvez seja mais interessante, talvez Turim não seja o ideal. Vai muito de cada um. São aquelas listas, às vezes, que a gente tem que fazer antes de se mudar, de o que é inegociável pra mim e o que é negociável. É o tempo? É ter lojas? É ter coisas pra fazer, culturais, museus, enfim. Outra coisa que eu gosto muito, que é um ponto positivíssimo de Turim, é a arborização dessa cidade. Gente, eu fico impressionada. Eu tô aqui num parque lindo, né? E tem
mais de 10 parques aqui nessa cidade, um mais lindo que o outro. Gente, é maravilhoso. Tem um parque que ele é um dos maiores aqui de Turim, que é o nosso favorito. Passa nas margens do Rio Pó. É lindo, gente, de fazer passeio de bicicleta. Meu Deus, é lindo demais. E a cidade tem muito verde. Então eu já gravei várias vezes nos stories, aqui no YouTube também, que tem uma avenida que é próxima à estação de trem, que ela assim, ó, é uma avenidona cheia de árvores e isso é tão lindo, gente. Eu amo. Pra mim, né, é um dos pontos inegociáveis. Eu queria muito morar numa cidade que tivesse verde. E essa cidade, ela traz isso. É uma cidade grande que tem inovação, né, tem bastante coisa pra fazer e ainda tem verde. Pra mim é o combo perfeito. Um outro ponto positivo de Turim também é a questão da segurança. Por mais que é uma cidade que tem bastante gente, bastante movimentação, tu se sente seguro, né? Eu gravo vídeo na rua, não tenho medo de acontecer alguma coisa, de ser assaltada, enfim, né? O Gustavo também, às vezes a gente tá olhando no Maps, celular, não fica assim preocupado. Claro, tem bairros em Turim que eles têm mais chance de ter furto à noite, tem mais chance de acontecer esses crimes que são tão graves, né, como a gente está acostumado às vezes ver no Brasil, mas existe, né? Mas assim, no geral, é uma cidade extremamente segura. No transporte público também, claro, a gente sempre fica ligado, né, para não dar mole ali com o celular, mas todo mundo mexe no celular no transporte público, né, na rua. De noite também, agora, né, tá o horário de verão, então é 5 horas na frente do Brasil. Então, às 10 horas da noite tá começando a escurecer e às vezes eu tô gravando vídeo, né, tô com o celular na mão e tu não sente preocupação com bolsa, nada. É uma parte muito boa. Outro ponto positivo de Turim é que tem muito mercado. No dia a dia, muitos mercados é ótimo, porque às vezes tu não encontra uma coisa no mercado e tu encontra em outro. Aqui perto da nossa casa a gente tem uns 3 mercados e é ótimo. Por exemplo, farelo de aveia, uma coisa que a gente não conseguia encontrar numa rede, a gente encontrou em outra e a gente vai a pé. A gente não tem carro, então assim, né, é uma coisa maravilhosa. Um outro ponto que é muito positivo de Turim é o transporte público. Gente, tem muito transporte público aqui. Aqui tem ônibus, aqui tem patinete, tem bicicleta, tem metrô, tem tram, trem, tem muita opção de transporte público mesmo. No início, quando a gente chegou em Turim, a gente tava com o carro alugado, mas a gente parou de alugar, enfim, por questões assim de querer economizar um pouquinho mais, né? E a gente tem se virado só com transporte público. Tranquilo, gente, de verdade. Então, eu até quero fazer um vídeo mais focado aqui sobre os transportes, como é que a gente faz pra comprar os tickets e tudo mais. Vou fazer um vídeo, prometo. Então, tu tem essa flexibilidade. Ah, hoje eu vou pegar um trem, hoje eu vou pegar um ônibus. Eles funcionam no horário certinho, isso é muito bom. Tu para lá na parada, tu consegue acompanhar pelo Google Maps, é fiel, sabe? Então, vai atrasar 3 minutinhos. Nesses 3 minutinhos de atraso, o ônibus vai estar ali. Ou, vai chegar mais cedo. Ele realmente chega mais cedo. Então, assim, é muito bom como funciona muito bem o transporte. Por dentro do transporte também é super limpo, que nem eu tinha falado antes, né? É seguro, né? As pessoas mexem no celular, elas não têm essa preocupação. Consegue, assim, te locomover na cidade tranquilamente, apenas com transporte público. E tem bastante opção. Por ser uma cidade maior, né, Turim, ela é muito boa. Eu já ouvi falar que essas cidades ao redor de Turim, elas não funcionam tão bem o transporte, mas é aquela coisa, né? Quanto mais distantes de cidade grande, pior vai ser algumas questões. E também o transporte. Às vezes não tem, às vezes só tem uma vez, 2 vezes no dia. Também por ser uma cidade que ela é muito jovem, tem muitos jovens aqui na cidade. Várias universidades, uma das melhores universidades. Muitas pessoas de outros países que às vezes vêm para Turim para estudar. Tem bastante polos de estudo. Tu vê bastante jovens na rua. E essa questão do transporte também, né? Não é só jovens que usam, pessoas estudantes, tá, gente? Não, é qualquer pessoa de qualquer idade. Seja saindo do trabalho, às vezes de terno, ou criancinhas, babás, né, que estão com carrinho de bebê, é bem diversificado, assim. Eu acho que também isso é uma coisa boa da cidade, ela é bem misturada, né, mas falam muito, né, que a geração da Itália é mais velha e tudo mais, e eu não acho isso, né, claro que nas cidades menores, pessoas mais velhas e tudo mais, mas aqui em Turim é bem diversificado. Brescia também, a gente achou bem diversificado, acredito que Milão também, né, e o que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, sobre o clima. O clima eu acho que já vai entrando ali num dos pontos negativos, por quê? Nós agora, nesse exato momento, eu tô gravando esse vídeo em junho. E hoje, ó, o dia ele tá bom, ele tá com sol e tudo mais. Mas a gente tá na primavera. E o que isso significa? Vai ter mais chuva, né? Pelo menos a gente se mudou pra cá esse ano e a gente tem enfrentado bastante chuva, chuva de granizo, enfim. Então tá chovendo bastante na primavera, isso é uma coisa que a gente não gosta muito. E entra naquela coisa dos pontos negociáveis e negociáveis, né? Qual que é o tempo que tu prefere? Tu prefere uma cidade que tenha mais sol, uma cidade que seja mais chuvosa na maior parte do tempo, nublado, enfim. Mas nessa questão da primavera tem chovido bastante. Pelo que falam, né, no verão é bem quente aqui.
aqui, bem calor mesmo. E no inverno é muito frio, porque a gente tá no norte, a gente tá, dá pra ver um pouco das montanhas, não neva aqui, né? Mas é bem frio também no inverno, acredito, ali em janeiro, fevereiro, acho que são meses que são bem frios assim. Então essa questão do clima na primavera é uma coisa que tem nos deixado meio assim, porque tem chovido bastante, mas eu acho que tem dado uma equilibrada. Às vezes tem sol e tá chovendo. Ontem foi um dia que choveu umas 5, 6 vezes e tinha sol ainda. Aí era sol, chuva, sol, chuva. Então é meio assim, né? Pelo que eu entendi, até normal na Itália na primavera chover bastante. Mas uma das coisas que era muito inegociável pra gente era ter sol, uma cidade que tivesse sol. Mas mesmo assim também teve dias que era bem quente, por exemplo, 27 graus já era muito calor, sabe? Bem calor. Ponto positivo também é, que nem eu tava falando sobre essa questão de uma cidade bem movimentada, assim, né? Tem muito trabalho. Então é aquela coisa, né? Quanto maior a cidade que tu for escolher, mais oportunidade de trabalho vai ter. Até uma vez nos stories do Instagram, se tu não me segue lá no Instagram, segue lá, @LauraLisói. Um dia eu mostrei lá pro pessoal de que tinha mais de 4.000 vagas no Indeed, que é uma plataforma aí concorrente do LinkedIn. Mais de 4.000 vagas de trabalho aqui em Turim. Então, assim, é muito bom mesmo. E tem bastante emprego. E claro que depende do que tu vai querer trabalhar, né? Depende muito do que tu vai querer fazer. Mas trabalho tem. Então, muito do que eu vejo é trabalho em restaurante, né? Limpeza também tem bastante trabalho. Então, assim, gente, tem bastante oferta de trabalho, né? Muitas. Tu olha lá, tu coloca e, meu Deus, chove emprego. Eu mesma eu enviei, né, 2 candidaturas, uma para o McDonald's e outra para La Piadinera, ai, não sei, que é tipo os wraps que tem aqui na Itália, que é uma franquia grande, e eu recebi ligação das duas me convocando para uma entrevista. Eu acabei recusando, né, porque eu já tô nesse trabalho de babá. A sensação de sempre ter um trabalho, um emprego, uma coisa nova que eles precisam, né, dessa rotatividade, isso é muito bom. Sem trabalho, com certeza, as pessoas não vão ficar, né? Sobre um outro aspecto negativo de Turim, não sei se é exatamente só sobre Turim, acredito que da Itália em geral, pelo que eu já conheci da Itália, é o trânsito. Eu já falei isso algumas vezes, mas quanto maior a cidade, mais situação de estresse vai ter no trânsito. Então aqui em Turim tu escuta bastante buzina, às vezes eles se estressando, xingando. Não sei se isso é uma coisa específica apenas de Turim, acredito que é na Itália em geral. Por exemplo, Nápoles, uma vez quando a gente estava em 2022, a gente foi lá passear e, meu Deus, era um caos, era uma cidade extremamente bagunçada, na nossa opinião, que a gente jamais moraria. Era uma cidade grande, mas ela era bagunçada. A sensação que a gente tem diferente de Turim, que ela é uma cidade grande, mas ela é organizada. Mas a questão do trânsito, ela dá aquela, né, desmotivada, né? Então, para quem dirige, quem não tá muito acostumado, pode ser que se estresse um pouco na questão de trânsito. Mas eu acredito que qualquer cidade grande, Brecha, também eu lembro quando a gente andou de carro, também era bem complicado, bem congestionada a questão do trânsito. Então tem que ter paciência, né? Eles brigam, eles xingam, às vezes eles chegam até a parar e te olhar assim, na janela, olhar no fundo do seu olho, do tipo, que tu não passou. Então essa questão do trânsito, ela é bagunçada, mas como eu falei, eu acredito que é da Itália no geral, né? Eles têm essa questão mais cultural do trânsito. Então, gente, eu acredito que, como eu já falei pra vocês, Turim é uma cidade que a gente tá gostando muito de morar. Como eu falei pra vocês, eu acho que tem que sempre fazer uma lista e pensar em pontos que são negociáveis, pontos que são inegociáveis, seja tempo, seja clima, seja trânsito, seja transporte público, enfim, todas essas coisas tem que levar em consideração. Mas o que eu posso dizer pra vocês é quanto maior a cidade, mais estrutura de transporte, oportunidade de trabalho vocês vão ter. Não necessariamente aluguel, porque daí eu acho que isso transforma um pouco, porque muitas vezes quanto maior a cidade, mais difícil é, às vezes, de conseguir encontrar um aluguel. Mas eu acho que se divide um pouco assim, quanto maior a cidade, às vezes mais difícil de conseguir aluguel, né, sozinho. Tem muitas opções de trabalho, muito transporte, enfim. Cidades menores, talvez tu consiga, né, um aluguel, mas a questão de transporte, de oportunidade de trabalho vai ser menor. Então, às vezes, tem que pensar se isso vale em consideração. Às vezes, tu vai morar numa cidade menor, mas tu vai precisar comprar um carro para chegar no teu trabalho, que é nessa outra cidade maior, entende o que eu quero dizer? Então, assim, tudo isso tem que levar em consideração. Eu acho que quando a gente se muda, a gente tem que levar muito a sério isso de pontos que são negociáveis e pontos que são inegociáveis. Se eu e o Gustavo, a gente morasse numa cidade que é um pouco mais nublado, que chove um pouco mais, provavelmente a gente não ia gostar. Eu acho que eu falo mais por mim, acho que ele não ia se importar tanto, né? Mas, por exemplo, Londres é uma cidade grande, é uma cidade que tem estrutura, mas o tempo é muito ruim, é muito chuvoso grande parte do dia, e pra mim é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto disso aqui, ó, eu gosto do sol, eu gosto do azul, sabe? Então essas coisas de ter um tempo bom para caminhar, para gravar um vídeo, para fazer um esporte, para mim isso é muito levado em consideração, e esse para mim é um ponto inegociável. Quando a gente vai tendo essa pesquisa e pensando mais no que a gente prefere, o que a gente não prefere, né? Outro exemplo que eu vou dar para vocês agora de um ponto que eu tive que abrir mão, né?
tem os pontos que a gente não quer abrir mão, por exemplo, tempo ou transporte, enfim, e tem pontos que a gente vai ter que abrir mão, porque nenhuma cidade é perfeita, sabe? Uma coisa que eu tenho medo é de raio. De verdade, eu tô abrindo aqui pra vocês, eu tenho medo de raio, tenho medo de trovão, eu não gosto. Só que Turim é uma cidade que tem raio, é uma cidade que tem trovão, e talvez alguém que tá me assistindo também tenha esse mesmo medo e não saiba, então eu já tô falando pra ti que aqui tem aquela conversa, não existe uma cidade perfeita. Eu vou abrir mão desse meu medo, desse meu receio, porque eu gosto da cidade, tenho oportunidade de trabalho, tem muita coisa pra fazer, de lazer, seja museu, seja shopping, enfim, que nem eu falei pra vocês antes. Então esse é um ponto que eu abri mão. Então é isso, o que que tu tá disposto a abrir mão e o que que tu tá disposto a não abrir, o que é negociável e o que não é. Então eu acredito que esse vídeo ele foi bem rico de informações pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa o like. Eu falei tudo que eu conheço aqui pra vocês sobre Turim, né? Todas as minhas perspectivas já. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa um comentário que tiver no teu coração. Já encaminha esse vídeo pra alguém que precisa saber disso, precisa conhecer talvez um pouco mais de Turim, ou que não conhece Turim, então já encaminha esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!